Oi gente, mais uma vez estou aqui na TV Capricho para falar sobre um assunto que eu sou apaixonada e eu acho que todos vocês devem ser apaixonados também, que é a maquiagem. Pra quem não me conhece, eu sou a Júlia Machado da galera Capricho e depois da base tem uma coisa que sempre dificultou muito a minha maquiagem, que eu sempre fui super indecisa, que é o blush. Você vê aquela loja cheia de tons e fala, meu, qual que é o meu tom? E aí é por isso que eu decidi fazer um vídeo hoje e mostrar pra vocês. Agora eu vou começar mostrando 3 ferramentas diferentes pra você passar o blush. Claro que você não precisa ter 3, você pode ter um. Você consegue ter o acabamento que você quiser só com um. Esse primeiro aqui, ele também tem praticamente o mesmo tamanho que esse, só que esse aqui é muito mais fechadinho, tá vendo? E ele é mais durinho se você colocar o seu dedo, e esse daqui é super mais aberto. Você tem um resultado muito mais amplo quando você passa o blush. Então, esse daqui eu gosto de passar quando eu quero um resultado assim, mais pra uma festa, que é aquela coisa que não é muito exagerado, também não é muito fraco. Esse daqui é o mais aberto. Geralmente aqueles produtos que tem junto um bronzer, um iluminador e um blush, sabe? Que você já passa um geral aqui, você não precisa se preocupar com cada pincelzinho pra cada coisa. Então esse é o geral, ele salva muito a vida quando você não quer levar tanta maquiagem e você usa aqueles produtos gerais. Então ele também é ótimo. E tem esse daqui, sim, esse tipo de blush que eu amo, que claro que não é pra aqueles blushes mais escuros nem nada, porque aqui você aplica ele, você parece, sei lá, moranguinho, sabe? Então, ele eu gosto muito de usar pra quando é, assim, tons bem mais naturais, assim, quando você só quer deixar um pouquinho mais com uma cara de saudável. Então, eu vou mostrar pra vocês os tons de blush e como que eu passo cada um deles. Esse primeiro aqui é o que eu mais uso, que é o que eu falei, que é com esse pincel aqui, que é aquele que você usa pra tudo, que é um tom mais de pêssego, aquela cara mais de saudável, e ele dá aquele acabamento que você quiser. Você pode ou aplicar bastante e dar um acabamento legal pra festa, ou aplicar um pouquinho que dá aquela cara de saudável. Esse, assim, não consigo viver sem. E tem aquele que todo mundo, assim, olha e fica tipo, nossa, como assim você usa esse tipo de blush? Que é esse blush aqui, que é um rosa muito choque mesmo, mas parece que ele é muito, mas também não é. É só você achar o jeito certinho de passar e tal, que ele fica super legal. Ele não é um acabamento como esse daqui, ele deixa um tom bem mais vivo na sua maçã do rosto, diferente desse. Bom, vamos lá. O blush também, eu já sofri muita coisa com blush, nossa, eu nem falo. Se eu ficar contando aqui, eu vou ficar até, acho que depois de amanhã, contando os erros que eu já tive com blush. Demora muito pra eu saber o lugar exato pra aplicar e o quanto eu aplico. Então eu vou mostrar pra vocês o jeito que a maioria das pessoas fazem. E eu vou passar com o pincel geral que eu falei pra vocês, que é o que geralmente todo mundo tem. Então é esse que eu vou passar. Eu vou aplicar com o blush, o mais ousado, que é o que eu mais uso pra vocês verem, do lado errado. Então, geralmente a gente acha que a gente passa o blush, é só passar, começar daqui e passar, certo? Então, você fala, bom, vamos passar o blush. Você pega um pouquinho e não tira o excesso, né? Então você pega todo o produto que tem aqui e não tira o excesso. Isso é o primeiro erro, porque aqui vai ter muito produto, mais do que vocês podem imaginar. Então sempre tem que dar uma batidinha. Então eu vou passar aqui direto, só pra vocês verem quanto fica marcado. E você depois, pra tirar isso, é absurdo, porque você não consegue passar base, porque você não pode passar uma base líquida em cima de um pó, que fica pior ainda. Então o segredo é tirar mesmo e começar tudo de novo. Então, ó, mesmo aplicando, eu não tirei o excesso e apliquei. Por mais que eu espalhe, ele vai espalhar no rosto inteiro e vai ficar, assim, uma meleca absurda. Então, passando assim, não dá. E também um erro muito grande é continuar até o começo da boca. O jeito ideal, que é uma dica, assim, essencial quando você for passar blush, é ter sempre 2 dedos de distância da sua boca. E também as pessoas passam, quando elas espalham, chega até aqui também. É uma área que geralmente a gente passa iluminador, que é a área que a gente quer ressaltar. E aqui, se ressaltar um rosa, não vai ficar muito legal. E também é muito importante quando você quer passar blush, dar também uma bronzeadinha aqui. Mas se você passa bastante, não tira excesso, fica super exagerado, também não fica aquela coisa legal, fica aquele pá, aquela marcada que ninguém gosta. Do lado certo, você tem que fazer sempre o quê? Eu vou passar até com um pincel menor pra vocês verem também. Antes do blush em pó, eu vou passar o cremoso pra dar uma durabilidade maior na maquiagem. Então, o jeito certo é dar aquele sorrisinho e você vê que a maçã saltou aqui do seu rosto. Então, você consegue ver direitinho, você consegue pegar direitinho aonde está. Você dá o sorrisinho e você dá só um toque com o cremoso e você consegue ver aonde está, certo? Aí você dá essas batidinhas. Você consegue ver que eu não passei direto aqui. Eu tenho sempre que ter essa noção de 2 dedos antes da boca,
só pra saber aonde passa. Então, sempre aplicando um pouquinho nessa região da maçã. Você nunca vai passar nem depois e nem antes, sempre dando batidinhas. O cremoso, ele já dá um ar super mais natural, assim, você pode ir maquiagem pra escola, por exemplo, você passar isso, você tá ótima. E aí, em cima disso, eu vou passar um blush, que é o normal que eu passei antes aqui, com um pincel pequenininho pra vocês verem que ele não é muito perigoso quanto todo mundo imagina. Tirar sempre o excesso, então pega um pouquinho do produto e bate só pra tirar o excesso, porque se você tá com aquele todo excesso, ferrou. Sorri mais uma vez e aplica. Você dá essa mini batidinha aqui e depois você espalha. Fazendo movimentos circulares como o movimento da base mesmo, porque você quer espalhar. Você não quer ter aquele acabamento nem muito forçado, direto, e nem aquele acabamento de moranguinho, por exemplo, de só pegar o blush, fazer assim, pá, e pronto, sair. Então sempre espalhando direitinho e na maçã do rosto, não pode sair dessa área, porque aqui é a área que geralmente a gente faz o contorno e aqui é a área que a gente ilumina, então não tem mais espaço pro blush, é esse espaço certinho. E claro, em cima também com um pincel pequenininho pra aplicar, tirar o excesso e fazer em volta. Tá vendo que eu peguei essa área aqui, parece que eu tô com um galo. Então você vai chegar machucada com uma chinelada, então vai tá ótimo pra um filme de terror, por exemplo, sabe? Então não vai ficar muito legal. Então é sempre você dar a contornada com blush na raiz do seu cabelo, que aí vai dar aquele acabamento super mais natural, daquele sol que você tomou de manhã e não precisa mais nada do que isso, porque aqui também não dá muito certo, né? Então, como vocês podem ver, esse foi o resultado final, que é o resultado certinho, só realçando a maçã do rosto, que é o papel do blush, literalmente só isso. E esse daqui é o resultado da agressão, então não é uma coisa legal, acho que, assim, não é uma coisa que ninguém queira sair de casa assim. E foi só direitinho pra vocês verem como passa, como é o real papel do blush. E foi esse resultado, eu espero muito que vocês tenham gostado. Estou aqui com uma parte certa e uma parte toda machucada, agredida e com galo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham aprendido direitinho. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, já sabem, podem escrever aqui nos comentários, podem me perguntar pelas minhas redes sociais. E tem meu canal também no YouTube, então se vocês quiserem dar uma olhada, vai estar aqui embaixo também, mas é youtube.com/juliamachadotips. E um beijo e até a semana que vem.